tanto tempo havia buscado sem encontrar esse momento, esse lugar de adoração. Quando estou sozinho aqui, tu vens a mim. Aqui eu quero estar, vendo tua luz brilhar, respirando a glória desse grande amor. Aqui eu quero estar, deixa-me descansar em teu peito amante, meu Senhor Jesus, Jesus. Já não brotava dentro de mim esse manancial que me lembrava tua ternura e tua paz. E agora posso ver que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Aqui eu quero estar, vendo tua luz brilhar, respirando a glória desse grande amor. Aqui eu quero estar, deixa-me descansar em teu peito amante, meu Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quero tocar, eu quero tocar teu coração, te contemplar, sentir a paz, na tua paz poder descansar. Amém. Nós queremos, nesse momento, chamar a nossa irmã Ana aqui à frente. Por favor, irmã Ana, vem aqui ao meu lado. Vem aqui na frente. Irmã Ana, pode chegar aqui bem pertinho de mim. Eu vou fazer algumas perguntas para a irmã. Vamos pedir que o seu filho venha aqui à frente, o Diogo. É Diogo ou Diego? Diogo. A Simone, pode vir aqui também. A Simone, ela falou assim: Pastor Jonas, eu quero que o senhor cuide bem da Ana. Você já foi visitar a Ana, ela me cobrava. E o Diogo e a Simone, eles vão entrar junto no tanque, porque a irmã Ana hoje está renovando a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, né, irmã? Testemunho público de que há ainda esperança para cada um de nós.
E se você não foi batizado ainda, você precisa ser batizado. Ou se você foi batizado e por alguma fatalidade da vida você disse, eu preciso ser rebatizado, ou eu preciso batizar de novo, para continuar com essa fé, com essa esperança. Que Deus seja louvado. No sábado à tarde, nós vamos ter um outro batismo aqui. No dia 15, domingo, nós vamos ter um batismo na Praia Comprida. Isso me mostra de que Jesus já está voltando e de que as pessoas estão sentindo isso. Isto é prova do amor de Deus por nós. Por isso, irmã Ana, a senhora crê que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo? A irmã acredita na palavra de Deus como única regra de fé e de prática para o cristão aqui nessa terra? A irmã aceita o sábado como dia de guarda, reservado para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus? A irmã aceita e pela fé e crê que Cristo Jesus é o seu intercessor neste momento no santuário celestial? A irmã acredita e aguarda a breve volta de Cristo Jesus como a bendita esperança na sua vida, que quando este corpo mortal iremos revestir de imortalidade, e a irmã deseja se preparar daqui para frente, custe o que custar, permanecendo fiel aos princípios da igreja, aos princípios bíblicos, até que Cristo volte? A irmã aceita o ensino bíblico a respeito dos dons espirituais, e a irmã crê que essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia local, estadual e mundial, faz parte da igreja remanescente? A irmã crê na organização da igreja, e é propósito da irmã, juntamente com os irmãos aqui, sustentar essa igreja com os dízimos e com as ofertas? A irmã crê no batismo, que é para a remissão dos pecados, por isso deve ser, como a Bíblia ensina, mergulhada e afundada na água e ressurgindo uma nova vida em Cristo Jesus? A irmã aceita e crê que a igreja adventista é a igreja representante de Deus aqui nessa terra, e a irmã deseja fazer parte como membro desta igreja? Os irmãos puderam ver a resposta afirmativa da nossa irmã Ana. E eu faço uma pergunta para vocês. Eu proponho que ela seja batizada. Os membros aceitam essa proposta? Então, todos já levantaram a mão. Aí, o apoio que a irmã tem da nossa igreja. Então, nós vamos ajoelhar aqui, vamos orar, e depois nós vamos nos preparar para o batismo. Querido Pai Celestial, no início desta semana de louvor, de gratidão, de testemunho, a irmã Ana abre o seu coração diante da tua igreja, dá o testemunho de fé publicamente e será batizada para a honra e glória do teu santo nome. Uma nova criatura está surgindo na tua igreja, Pai querido. Por favor, tome-as em teus braços, como o Senhor tem feito tantas vezes, para que junto com a sua família, junto com seus queridos, permaneça firme e fiel ao teu nome, até que Cristo volte a esta terra. Obrigado por esta oportunidade como pastor desta igreja de Campinas. São 40 anos de testemunho, de fé, de batismo. Muitas outras igrejas surgiram, esta como mãe. Por favor, Senhor, abençoe o teu povo, a tua igreja, para que juntos, unidos, venhamos concluir este trabalho maravilhoso que Cristo começou um dia aqui nesta terra. Esteja com a nossa irmã Ana, em nome e pelo amor de Jesus te pedimos. Amém.
Calada está minha alma para conhecer-te, tranquila está minha mente para te escutar falar. Não quero interromper com minhas palavras o fluir de tua voz. Flui em mim como rio em primavera, como aquele lindo dia quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma para ouvir tua palavra, renovando tudo aqui. Ó Jesus, meu grande amor, em canção me leva, flui em mim. Amor e melodia que vem ao meu encontro no meio do silêncio, dizendo que me ama. Então eu quero oferecer meu coração para escutar a tua voz. Flui em mim como o rio em primavera, como aquele lindo dia quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma para ouvir tua palavra, renovando tudo aqui. Ó Jesus, meu grande amor, em canção me leva, flui em mim. Flui em mim, Senhor. Flui em mim outra vez, Senhor. Flui em mim como o rio em primavera, como aquele lindo dia quando eu te conheci. Flui em mim, em silêncio está minha alma para ouvir tua palavra, renovando tudo aqui. Ó Jesus, meu grande amor, em canção me leva, flui em mim. Ó Jesus, meu grande amor, em canção me leva, flui em mim. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
É a cena que comove o coração de Deus, que mexe, movimenta o céu. A Bíblia diz que quando há um pecador que se arrepende, há uma festa muito grande no céu. Nós não podemos imaginar como que acontece essa festa, mas com certeza surpreende o coração humano. E às vezes até parece que falta mais alegria, mais expressão de gratidão a Deus por um momento como esse, quando a gente se encontra aqui na casa de Deus e uma pessoa decide voltar para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus pela vida da irmã Ana. Que essa decisão que ela tomou hoje possa ser uma decisão constante todos os dias da vida dela e que nós possamos nos alegrar com esse momento em nome de Jesus. Eu queria convidar você agora para abrir sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler alguns versos no livro de Jó e assim que você encontrar, em atitude de reverência, a gente vai participar junto desse momento da leitura da palavra de Deus e eu queria convidar você para ficar em pé. Assim que você encontrar o livro de Jó, capítulo 1. Aí vamos levantar e vamos ler todo mundo junto. Nós vamos ler o versículo 12. E vamos ler bem forte, tá? Vamos fazer desse momento um momento também de adoração a Deus. Então, você vai ler conforme a força que há na sua voz e a fé que há em seu coração. O capítulo 1, verso 12, vamos ler todo mundo junto, diz assim: Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 2, nós vamos ler o verso 6 e 7. Capítulo 2, versos 6 e 7. Vamos juntos? Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. É forte, né? Você coloca a Bíblia aí no banco? Pode colocar a Bíblia no banco e segura na mão da pessoa que está do seu lado agora. Segura e fica segurando na mão dela, que a gente vai fazer uma oração agora. Vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite as portas do teu templo se abriram para nós entrarmos aqui e encontrarmos com o Senhor. Que esse momento também seja um momento onde os nossos corações se abram para ti. Que o Senhor possa entrar como convidado principal e possa fazer parte, nesse momento, de algo que o Senhor está há muito tempo esperando que aconteça na nossa vida. Que é o momento onde o Senhor vai mudar radicalmente os nossos corações e fazer de nós, homens e mulheres, mais parecidos contigo. Que a luz do Espírito Santo de Deus, que repousa nesse templo, ache morada também agora em nosso coração. Que esse Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos sentir que nesse lugar repousa a luz do céu. E em nós, fala fortemente agora. Toca os nossos corações. Nós choramos. Não porque a gente mereça nada disso. Porque, na verdade, Senhor, nós temos a consciência de que não há nada em nós que justifique a tua busca, o teu amor e a tua luta em nos salvar. Mas a tua graça é suficiente em nossa vida. Que essa graça nos cubra agora e nos dê de presente o poderoso eco da tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A história de Jó traz para nós momentos diferentes já vividos pelos homens. Você vê várias situações onde homens de Deus foram expostos a muita prova. Você vê Daniel dentro de uma cova, você vê aqueles 3 homens dentro de uma fornalha, e você vê José dentro de um poço, e você vê Davi sendo perseguido por Saul. Mas essa é uma das raras vezes em que a Bíblia apresenta algo que está além da cortina da visão humana. Na verdade, a Bíblia abre a cortina, mostrando o que está nos bastidores, uma cena onde Deus aparece num momento diferenciado, que não tem muita explicação do cenário, do ambiente onde isso aconteceu.
A Bíblia não deixa registrado se isso aconteceu exatamente no céu, ou se foi num desses lugares, né, do espaço, do infinito que há. Mas é bem claro que haviam seres celestiais nessa reunião. Era como um culto de adoração a Deus, não por seres humanos para Deus, mas por seres perfeitos a Deus. Era um momento de louvor, eu acredito, de adoração ao Senhor, do jeito que Ele realmente merece. Porque a gente não sabe adorar a Deus como Deus merece. A gente chega aqui e às vezes a gente nem dá o nosso melhor no que Deus precisa ouvir e ver da nossa parte. Às vezes a gente canta 30% do que a gente pode fazer. Às vezes a gente não ora como a gente deveria orar diante do Senhor aqui nesse templo. Mas esse momento de reunião era um momento diferenciado, porque eram seres perfeitos adorando a Deus. E eu acredito que um dia nós saberemos fazer para o Senhor o que Ele realmente merece no que se diz respeito à adoração. Mas o que foca nessa noite, a mensagem, não é exatamente isso. A adoração que nós devemos dar a Deus, como deve ser feita na sua perfeição. Mas sim o que aconteceu por trás de tudo isso. E você já sabe muito bem todo o contexto dessa história, onde Satanás aparece no meio dos anjos ali, e ele começa a questionar com Deus a vida desse homem. Mas sabe o que me chama a atenção, gente? Não foi Satanás que expôs Jó a toda aquela cena. Foi Deus que colocou em evidência a vida desse homem. Eu entendo que Deus parou todo aquele percurso que estava acontecendo de adoração e viu que Satanás estava ali e o desmascarou na frente de outros seres celestes. E ele mesmo que apontou a Jó como o homem que chamou a atenção do céu. E o que é mais forte é ver que quando Satanás desafia a Deus com relação à fé de Jó, Deus, essa palavra, mas eu vou usar, Deus aposta, Deus acredita, Deus confia no potencial da fé desse homem, e o põe exposto às ciladas, às armadilhas, às desgraças, às maldições que Satanás traria na vida dele. É tanto que você vê quando Satanás começa a dialogar com Deus sobre Jó, ele diz assim, esse aí não vale, porque o Senhor colocou uma muralha ao redor da vida de Jó, e ninguém consegue tocar na casa dele, ninguém consegue tocar nos filhos dele, ele os apresenta todos os dias a ti, ele faz sacrifício pela família, ele é um homem reto, ele é um homem justo, ele é um homem honesto, ele é fiel. Ele é alguém que surpreende até o próprio céu na sua maneira de viver aqui embaixo. Mas Deus então diz assim, então tá bom, eu vou tirar essa proteção, eu vou tirar essa armadura que está guardando a Jó, eu vou abrir a porta da casa de Jó, eu vou abrir a porta das finanças de Jó, eu vou abrir a porta da casa da família de Jó, e você vai poder entrar lá e vai poder fazer a festa que você quiser fazer, você vai poder destruir o que você quiser destruir, vai fazer Jó se tornar um homem fracassado, vai mexer com a vida dele, mas poupe-lhe a vida. Eu queria que você imaginasse agora. Vamos viajar um pouquinho? Vamos tentar entrar na história, porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito superficial, como se não fosse um livro real. Isso aqui, gente, não é história em quadrinhos, nem tampouco é algo que tem como objetivo principal motivar você a ter mais fé em Deus. É vida real, aconteceu na vida de um homem, ele morava na terra de Uz, ele era um homem que se destacava na sua cidade, ele era o mais rico, na verdade, um homem de status, um homem da alta sociedade, mas acima de tudo, o que chamou a atenção de Deus não é que Jó tivesse as finanças muito bem, e que se destacava nessa parte. O que chamou a atenção de Deus foi algo que estava além das finanças, algo que estava além do material. O que chamou a atenção de Deus estava guardado na alma de Jó. O coração de Jó abrigava uma fé inexplicável, abrigava uma confiança em Deus como muitos e poucos homens conseguiram vivenciar e ver alguém viver isso. E a Bíblia diz então que Deus colocou Jó à prova, Deus permitiu que ele fosse provado, ele passou por muitas tribulações, mas a gente tem que tentar imaginar como que aconteceu isso. E eu resumo dizendo que raramente se encontra hoje pessoas que estejam dispostas a sofrer por Deus. Raramente se encontra hoje homem e mulher que está disponível para Deus, para chorar por Ele, para perder coisas por Ele, mas ali estava Jó, um homem que se destacava na sociedade, um homem que era extremamente rico, um homem que era extremamente famoso, um homem muito abençoado, um grande empresário, um grande pai, um excelente homem na sociedade, mas acima de tudo um homem cristão que temia a Deus, que se orgulhava
orgulhava em seguir a religião que ele seguia e que vivia para adorar a Deus em todos os aspectos da sua vida. E lá estava Jó. Eu queria que você imaginasse a cena. Um belo dia, Jó acorda, a mesa, um grande banquete já estava pronto, porque a Bíblia diz que Jó tinha muitos servos à sua disposição. A casa de Jó estava sempre cheia de pessoas, de convidados da alta sociedade. E eu imagino então ali, o que eu vou falar agora não está na Bíblia. Eu estou só conjecturando e tentando imaginar como aconteceu o dia em que Jó foi surpreendido pelas provas que ele teve que passar. Eu imagino Jó depois da mesa, no café da manhã, indo lá para a sua varanda, sentando lá e vendo de longe lá as 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos ali do outro lado, e mais na frente ali as 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, e Jó olhava para toda aquela riqueza que ele tinha, olhava para cima e via o sol raiando e brilhando forte, e ele sabia que além daquele sol, existia mais longe, mais além no infinito, um lugar onde estava aquele que era o doador de tudo que Jó possuía. E eu imagino Jó olhando para cima e agradecendo, e glorificando, e dizendo, bendito seja o nome de Deus por tudo que eu tenho. E nesse inteirinho todo, numa cena como essa, eu imagino agora Jó sendo surpreendido. Chega então um mensageiro, ele vem correndo, ele bate e escancara a porta da casa de Jó, sem ser anunciado antes, e ele chega correndo e vai até Jó. Jó está sentado na cadeira, e ele começa a respirar forte, porque ele havia corrido para chegar até a casa de Jó e dar aquela notícia que havia abalado muito o coração daquele homem. E ele começou a falar, explicar a cena e disse: Jó, nós estávamos lá, cuidando dos bois, cuidando das jumentas, quando fomos surpreendidos por um bando que se dividiu em 3, eles estavam armados e começaram a matar todos os teus servos à espada, e o sangue começou a correr pelo campo, e matou a todos os servos, e levou todos os bois, levou todos os jumentos, e só eu escapei para te dar a notícia. Irmão, sabe o que me surpreende? A Bíblia diz que antes que Jó terminasse de ouvir essa notícia, chega outro mensageiro atropelando-se nas palavras do que tinha anunciado a primeira notícia. E ele começa a falar e a gritar e dizer: Jó, nós estávamos cuidando dos teus 3.000 camelos, e chegou um bando, e eles se dividiram em 3, e eles começaram a matar os servos à espada, e morreu todo mundo, você vai ter que indenizar todo mundo, está todo mundo morto. E os camelos foram embora, eles roubaram tudo, e só eu escapei para te dar a notícia. E antes que esse homem termine de falar, chega então o terceiro homem, e esse vem literalmente pegando fogo, irmãos. Ele vem cheirando a fumaça, e ele grita desesperado, porque ninguém tinha convivido com a cena daquela. Esse homem viu bolotas de fogo cair em cima, lá do céu, em cima das ovelhinhas, e viu cada uma delas pegando fogo, e os servos tentando salvar, e sendo consumido também pelo fogo. Resumindo, ele disse: Jó, virou cinza tudo, não tem nenhum dos teus servos vivos, as ovelhinhas foram todas queimadas vivas, e só eu escapei para te dar a notícia. Vamos parar por aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quem teria coragem de sentar na cadeira que Jó estava sentado e viver o que ele estava vivendo? Você teria? Seja sincero, sim ou não? Eu acho que eu também não, viu, irmãos? E estava lá o homem sentado ouvindo toda aquela miséria, e chega outro. Esse vem diferente. Ele vem não correndo. A sua cabeça está raspada. Aquele fundo musical que a gente combinou. A sua cabeça está raspada. Ele está vestido em pano de saco. As mãos dele estão agarrando cinza, pó. Essa era a forma, naquela cultura, de um mensageiro anunciar morte, luto. Quando Jó viu esse homem entrando, o coração de Jó ficou apertado. Os filhos dele não tinham nenhum em casa. Imagina, você está em casa. Chega alguém para dar notícia de morte. Você está sozinho, os filhos não estão com você. O que você pensa logo? Tomara que não seja com meus filhos. E eu acho que Jó deve ter viajado assim, sabe? Até esse homem chegar onde ele estava, ele viu toda a cena, o homem vinha devagar. Era todo um momento que eles faziam dentro daquela cultura. E quando Jó está vendo o homem se aproximando, ele vai pensando: tomara que não sejam os meus filhos. Aquele homem se agacha. E como fazia o mensageiro, ele chora. Está enlutado, e é o mensageiro e é pago para isso. E ele chora e ele derrama cinza na cabeça dele. O coração de Jó fica batendo a 1000. O peito aperta e ele respira forte e fundo. E aquele homem começa a dizer: Jó, estava todo mundo
na casa do teu primogênito. Muita música, muita festa, banquete, comida, gargalhada, risada, dança. Eram jovens e estavam se divertindo. Quando um vento inexplicável abalou aquele prédio, tremeu aquela estrutura e ela desabou e caiu o teto em cima de todo mundo que lá estava. Lamento te informar que todos os teus filhos estavam lá também. E estão todos mortos. Eu confirmei, pulso a pulso, não tem nenhum vivo, Jó. Irmãos, nessa hora, Jó, falando humanamente, ele tinha tudo para surtar, para pirar, para ficar doido mesmo. E eu fico pensando assim, como esse leque foi aberto naquela reunião. Deus permitiu que todos os seres que estavam naquela reunião contemplassem essa cena. Porque isso é confirmado na Bíblia e no espírito de profecia na pessoa de Ellen G. White. Que nós estamos sendo assistidos por seres celestiais. Seres que nunca pecaram. E eu imagino lá nesse cenário todo mundo assim, ó. Meu Deus, pegou pesado lá embaixo, hein? Satanás está destruindo com tudo na vida desse homem. O que ele vai fazer agora? Os anjos estão assim, ó, atentos, sem saber o que vai acontecer dali para frente, porque anjo não sabe o futuro de ninguém. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus estava lá tranquilo, irmãos. Calma. Daqui a pouquinho vai desenrolar esse negócio e eu sei onde vai dar tudo isso. Ô meu filho, eu sei que ele me ama. Eu sei que ele é fiel e confia em mim. E lá embaixo eu imagino a cena agora de tragédia. Está todo mundo chorando porque os filhos de Jó morreram. A mulher dele já devia estar agachada, rasgando a roupa e chorando. Ela era mãe. E foram os 10 filhos de uma vez só. A dor de perder um filho é muito grande. Talvez você não saiba, porque você não é pai nem mãe. Ou talvez eu estou falando para alguém aqui que tem todos os filhos aí pertinho de você. Eu não sei o que é essa dor também. Mas eu vi assim, muito vagamente. A gente estava no distrito. E era 3 da manhã. Quando ligou alguém, chorando e disse, venham para cá. E a gente chegou lá. Essa senhora morava em frente a um hospital. Ela foi tocada a acordar de madrugada e fazer oração. Ela terminou sua oração e foi para a janela ver como que estava o movimento lá na frente do hospital. Quando ela viu rapidamente a ambulância chegando, aquela correria, aquela agitação. Alguém entrou com a maca e um rapaz, corpo estendido. Ela entendeu que já estava morto. Então ela voltou para o chãozinho lá perto da sua cama, dobrou o joelho e disse assim, Senhor, eu nem sei quem é a família daquele criatura ali que acabou de morrer. Mas seja quem for, conforta o coração dessa mãe. Quando ela terminou de orar, alguém bateu na porta da casa dela. E a notícia foi, o seu filho sofreu um grave acidente na estrada. E você precisa ir lá fazer o reconhecimento do corpo, porque ele está morto. Ela orou por ela mesma. E não sabia. Eu conheci, eu digo para mim mesma e para o meu esposo, que eu vi a história do antes e do depois dessa mulher. Antes ela era uma pessoa. Depois da morte do filho, ela foi outra pessoa. Ela perdeu a alegria de viver. Ela perdeu o sorriso no rosto. A gente nunca mais via aquela mulher sorrindo. Porque a dor de perder um filho é muito grande, gente. E Jó perdeu os 10 filhos. E estava todo mundo ali na casa dele, os servos, olhando para Jó e pensando, o que esse homem crente vai fazer agora? Se fosse você, o que você faria? O que você faria? O que você diria? O que você pensaria desse Deus que você segue? Tem coisas na vida que não dá para explicar. A gente só tem que aceitar. Um grande homem foi conhecido pela sua forma de orar. E uma das suas palavras fortes que marcou em suas orações, ele dizia assim, ó, Deus, me dá força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Será que você pode repetir isso? Vamos lá? Deus, me dá força para suportar aquilo que eu não posso. Você sabia que tem coisa na sua vida que não dá para mudar? Tem coisa que não dá para mudar. É o percurso. Vai ser assim, é inevitável, não tem jeito. É um casamento que chegou ao fim. E ele foi embora e ele não quer mais. É um filho que abandonou a igreja e não quer mais voltar. É uma doença que tomou parte do corpo de alguém e não tem mais como regredir, vai chegar ao fim. Aí nessa hora você tem que olhar para cima e dizer, Deus, me dá força para suportar
aquilo que eu não consigo mudar. Ali estava Jó. E todo mundo olhando para ele, aqui embaixo e lá no céu. Porque a vida pressiona você, coloca você diante de circunstâncias difíceis e espera uma resposta sua. De que lado você está? O que você vai fazer daí para frente? Quem é você agora, depois dessa tribulação? Quem é você depois das perdas? Que tipo de homem você é depois de falir nos negócios? Quem é você depois de ser abandonada? Quem é você depois de ser rejeitada? Quem é você depois de saber um diagnóstico? Que você está com a doença que não tem mais jeito? Quem é você? Depois do dia mau, o dia escuro que chega na sua vida, que vai chegar na vida de todo mundo. Para onde você vai depois dali? A quem você recorre? O que você fala? Como fica a sua fé? Estava todo mundo olhando para ele. E eu queria que você olhasse para Jó também agora. Ele está se levantando daquela cadeira. Força nas pernas, eu não sei como é que ele conseguiu. E sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes de cima que ele vestia, em sinal de luto. Raspou a sua cabeça. Caiu no chão. E chorou porque ele era de carne e osso como eu e você. Ou você acha que só você vive dias de luta? Dia que você perde o equilíbrio emocional e tem vontade de sair correndo sem saber para onde é que vai dar esse negócio. Aquele dia que você não sabe onde pisar, que está tudo escuro. Aquela hora que você fica sem saída, sem saber o que fazer. Todo mundo sofre. Todo mundo chora, todo mundo perde. Todo mundo é pressionado. Todo mundo tem suas lutas e suas dores. A diferença não está em sofrer. A diferença está em como sofrer. Como sofre o ímpio, irmão? O ímpio, quando está em crise dentro da sua casa, com a sua mulher, no seu casamento, ele não consegue ver uma luz, ele sai correndo e vai para um bar. E para esquecer a sua dor, ele bebe, 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 até cair no chão. Como sofre um ímpio jovem, quando está nos seus dilemas, nas suas mudanças e fases, nas suas crises com seus pais, quando não são compreendidos dentro de casa. Eles vão para as esquinas, se incluem em algum grupo e começam a injetar droga. Alguns chegam até a overdose. É para aliviar o sofrimento, para aliviar o dilema que estão vivendo. Como sofre o ímpio lá fora, quando entra em desespero. Entra no quarto e mete uma bala na cabeça. Todo mundo sofre. Porque a chuva e o sol caem sobre todos. A diferença não está em sofrer, irmãos. A diferença está em como sofrer. Como sofre um justo. Ele entra no quarto. Ele se ajoelha diante do Senhor. Rasga o coração e lava a alma. Chorando e clamando e pedindo a ajuda de Deus. E espera no Senhor. E Deus manda um anjo que recolhe as lágrimas de todo aquele que é fiel a Deus e está passando por prova. E essas lágrimas é recolhida numa taça pelo anjo que sobe no céu e joga no altar de Deus. E quando a tribulação está muito forte e a agonia é muito grande, essas lágrimas, elas têm um cheiro forte no trono de Deus. E Deus se levanta e começa a agir. E Jó estava sofrendo. Mas no meio da luta, no meio das perdas, da desgraça que ele estava vivendo, depois de chorar muito como humano, ele levanta as mãos. E eu imagino que de joelho ele diz assim, ó: eu saí nu do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu. Mas em todas essas coisas, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, que palavras lindas. Que fé, irmãos. Que testemunho de cristianismo, de confiança em Deus. Eu não sei o que sairia da sua boca se você estivesse vivendo o que Jó viveu. Eu não sei o que você é capaz de pensar de Deus se um dia você chegar a perder um filho seu. Eu não sei que passo você tem coragem de dar depois que a tribulação vier, você acabar com as suas forças. Mas eu sei de uma coisa. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam. De onde Jó tirou força para dizer isso aí, irmãos? Não me pergunte não, porque eu não sei. Mas a resposta é clara.
Jó tinha intimidade com Deus. Jó estava junto de Deus. Ele acordava de madrugada e buscava a Deus e sabia quem era Deus. Por isso ele confiou em Deus e disse: bendito seja o teu nome, porque os meus negócios faliram. Bendito seja o teu nome, porque os meus filhos morreram. Um dia só, irmãos. Agarrar na alça de 10 caixões. Aguentar aquele serviço fúnebre, aquela choradeira de todo mundo. Chegar no cemitério e ver pela última vez o rosto dos seus 10 filhos. Voltar para casa e sentir o cheiro em cada quarto. Sentir a ausência da voz dos filhos. E os dias se passaram, irmãos. E Deus não explicou nada para Jó, porque às vezes você vai ter que aguentar o silêncio de Deus. Eu sei que o silêncio de Deus não é fácil de ser suportado na vida de um cristão. Porque quando ele se ajoelha e clama, ele quer resposta. Ele quer sinal, ele quer porta aberta. Não é fácil aguentar o silêncio de Deus. O silêncio de Deus parece que arranca pedaços do nosso coração. Eu não sei o que dói mais. Se suportar o silêncio ou ver a disciplina de Deus. A punição de Deus. E os dias se passaram e Jó aguentou o silêncio de Deus. Mas ele clamava a Deus todos os dias. E numa dessas orações eu imagino Deus abrindo a porta lá. Para Satanás dizendo: vai lá de novo, pode ir lá. Você está achando que foi pouco? Vai lá. E ele entra, irmãos. Eu imagino que Jó estava de joelho. A esposa chega lá. Satanás manda primeiro, né? Chega lá e diz assim: você está fazendo o quê de joelho? Você não tem juízo, Jó? Para com esse legalismo dessa religião. Olha para você, você está só o bagaço. Você está clamando a um Deus que deixou os nossos filhos irem embora. Satanás entra no quarto. Vê Jó ajoelhado, irmãos. Olha, nós nunca vamos entender a raiva, o poder da força da raiva que há em Satanás quando encontra um crente de joelho, mesmo quando tudo deu errado na vida dele. E ali estava Jó ajoelhado. E Satanás foi lá e com muita revolta, ele rasgou todas as carnes de Jó. Ele feriu aquele homem da cabeça aos pés, ele não deixou um lugar vazio. Ele abriu tumores fédidos, feridas absurdas e dolorosas, que extraíam lá várias secreções que eram um cheiro insuportável. E ele foi embora e disse: agora eu quero ver esse homem ainda ser fiel a Deus. E eu queria que você olhasse e visse um cenário de Deus lá em cima no céu, olhando para Jó e vendo ele só a carcaça, acabado, falido, e agora rejeitado pela sua cultura dentro daquela sociedade. Rejeitado pela esposa, mesmo não tendo abandonado ele, mas ela não queria mais saber de papo com ele, ela estava com raiva. Ela não tinha a fé que Jó tinha. Ela era mãe, ela perdeu seus filhos, ela tinha suas razões. Os amigos vêm visitá-lo. Jó vai receber eles na porta. Essa cena aqui me comove, irmãos. Imagina, você vai visitar um doente. O doente está lá na porta. Mas quando tu está longe, que tu vê o estado que o doente está, tu começa a chorar. Tu foi para consolar, para confortar. Aí tu olha e se desespera e chora para toda a cidade ouvir. Foi isso que aconteceu. Veja lá, está lá na Bíblia. Eles entram, Jó vai para o quarto da tristeza, para o quarto da angústia, da escuridão, da ausência de respostas. Senta no chão, as suas feridas estão doendo muito nele. Ele não consegue uma posição confortável, ele senta no chão na areia, porque não conseguia ter paz em nenhum lugar que ele deitava. Ele cata ali um caquinho de telha e começa a raspar as feridas que todos os dias traziam dor, desconforto, mau cheiro. E baixa a cabeça, esperando agora palavras boas. Passa-se o dia todo e aqueles homens ficam no quarto sentados só olhando para Jó. Não dizem uma palavra. À noite vai embora e Jó está agachado lá e os homens não dizem uma palavra. Foram 7 dias olhando para o estado de Jó, estudando cada ferida, sentindo o mau cheiro, sem dizer uma palavra. Um dia que eles decidem abrir a boca, irmãos, é para colocar Jó lá no fundo do poço. É para derrubar Jó. É para condenar ele. E Jó, em todas essas coisas, não pecou. Mas eu queria que você entendesse o que eu vou falar agora, para a gente encerrar. Escute, Jó não pecou. A Bíblia diz que em todas essas coisas ele não pecou. Mas como humano, ele fracassou. Ele sentiu. Ele sofreu. Ele foi abalado pela prova que ele estava passando. E sabe o que ele disse? Depois que os amigos falaram, que deixaram ele lá embaixo. Ele disse assim: agora é minha vez de falar.
E o que eu vou dizer está na Bíblia, viu? Ele começou assim, ó. Eu acho que Jó falou isso, irmãos. Você não vai conseguir imaginar o som da voz de Jó. Ele estava abatido. Ele estava enlutado. Estava aflito, sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que Jó gritou com lágrimas, sabe? Aquela voz foi embargada ao som de muitas emoções que o seu coração estava sentindo. E ele começou a dizer, maldito! Maldito seja o dia que eu nasci. Eu queria riscar do calendário o dia que eu passei a existir nesse mundo. Por que cantaram na noite que eu nasci? Por que a minha mãe me recebeu no colo e tinha leite no seio para me amamentar? Por que a minha mãe não me abortou no ventre? Por que eu tinha que viver para viver e chegar aqui hoje onde eu estou e passar por tudo isso? Deus, o Senhor é contra mim? O que eu fiz, Senhor, para causar tanta ira ao teu coração? O Senhor se tornou meu inimigo. O Senhor está me perseguindo de dia e de noite. Parece que está acertando flechas em mim constantemente. Para todo lado que eu vou, eu sou abatido. Eu sou destruído, eu sou acertado. Eu não sinto mais fome de pão, porque o meu pão é tristeza e lágrima. O meu quarto está alagado de lágrimas e já nem tenho mais como chorar. A minha cama é desconfortável para mim, eu não consigo dormir à noite. Eu passo a noite inteira acordado. E quando eu estou muito cansado e consigo dormir, eu tenho pesadelos. Com as pessoas apontando a mim, dizendo que um pecador atingiu a raiva, a ira de Deus. E por isso fui punido e eu me acordo em desespero nesse pesadelo. Me ajoelho mesmo com o joelho ferido. E digo, perdão, Deus, pelo que eu fiz. E Jó começou a abrir, irmãos. O leque do que estava passando aqui dentro, ele estava numa depressão terrível. Sabe o que ele disse? A morte está me rodeando. Eu não tenho mais força para me levantar. A minha esposa não suporta o meu hálito. Ela fala como uma doida. Já mandou eu me matar e te amaldiçoar. Os meus amigos se viraram contra mim. Os meus filhos não estão aqui. As crianças que estão aqui zombam de mim quando eu me levanto porque eu estou só pele e osso. Eu virei chacota para a sociedade. Os meus vizinhos me criticam. Os meus empregados nem me dão mais voz. Fingem que não me escutaram. Eu estou só pele e osso. E a morte está vindo me buscar. Eu estou chegando ao fim. A noite não vai embora. E quando o dia chega, eu peço para a noite vir porque eu não aguento mais. Ele estava na depressão profunda, irmãos. Mas sabe o que me encanta? Em toda essa história que Jó viveu, Deus mudou a sorte de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus deu vitória a Jó. Deus abençoou Jó. Deus trouxe o sorriso de novo ao coração desse homem. Deus provou para esse homem que ele não deixa ao léu aquele que é fiel a ele. Deus provou para Jó que ainda que a figueira não floresce e a vide não dê o seu fruto, valeria a pena ele confiar no Senhor e se alegrar nele. E já quase morrendo, ele falou umas palavras que mexeram com o coração de Deus. Ele disse assim, eu estou morrendo. Eu estou só pele e osso. Os bichos estão me comendo vivo com as minhas feridas. Essa frase aqui que eu vou falar, para encerrar, deveria estar escrita em letras de ouro. E ele disse, quem dera poder escrever isso no livro. E você vê isso na Bíblia, porque Deus ouviu o pedido do servo dele. E ele disse assim, todavia, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive? Mesmo quando você está chorando, o seu Redentor vive. O seu Redentor vive, mesmo quando o casamento está por um fio. O seu Redentor vive, mesmo quando você foi desempregado. O seu Redentor vive, mesmo quando a crise está grande lá na sua casa. O seu Redentor vive, mesmo quando você está frio e insensível e longe da igreja. O seu Redentor vive todos os dias. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. E mesmo que eu já tenha morrido, que eu esteja só pele e osso, os meus olhos verão a face de Deus.
Que fé, irmãos. Que força. Deus olhou e viu um homem que conseguiria suportar tudo isso. Sabe o que eu entendo, irmãos? Pela palavra de Deus, todos os dias Deus está procurando homens na terra para serem provados e aprovados por Ele. E nessa igreja aqui, nessa ocasião, 40 anos de existência, Deus está procurando um homem ou uma mulher que possa abalar o mundo com a sua fé. Deus está procurando alguém que Ele possa olhar e dizer assim, ali é um homem de Deus. Ali é uma menina de Deus. E nessa noite, nessa ocasião e nessa circunstância de gratidão, de festa, talvez você esteja com 1000 motivos, não para agradecer. Talvez você não tenha motivo para sorrir, para cantar um hino de coração, porque as portas se fecharam para você. Porque o dia mau chegou na sua vida e você está vivendo um dia de tristeza e de angústia. Chegou a hora. É a sua vez de fazer bonito. Existe todo um cenário por trás disso aí. Tem gente assistindo. Seja fiel a Deus. Confie no Senhor. Bendiga o nome de Deus mesmo quando as coisas não estiverem dando certo. Porque quando Deus resolver abençoar a sua vida, vai ser em dobro. Você vai ganhar muito mais do que o que você perdeu. E foi isso que aconteceu com Jó, irmãos. Olha para Jó. Do mesmo jeito que ele perdeu de uma vez, eu imagino que ele ganhou também de uma vez. Porque Deus surpreende o homem. Se Satanás foi lá e surpreendeu com a desgraça, Deus foi lá e surpreendeu com a bênção. 14 mil ovelhas, Jó, no teu pasto. Aham. Jó. 6 mil camelos. Jó, 1000 cabeças de boi, 1000 cabeças de jumento. E Deus foi lá e rejuvenesceu esse homem. E ele teve mais quantos filhos? Quantos? Parece que Deus não foi muito bom de matemática aí, né? Mas por que Deus não deu mais? Simples. Jó disse, eu creio na ressurreição. E Deus, irmãos, multiplicou os dias da vida de Jó. E ele foi vivendo gerações e gerações. Sabe como é que termina a história de Jó? Dizendo que ele morreu farto em dias. Sabe o que é você viver e diz, tá bom, Senhor, pode parar por aqui. E ele descansou o sono dos justos. E no dia que ele levantar, ele vai receber das mãos do Senhor os seus 10 filhos. E você? Você crê que o seu Redentor vive? Você crê que Deus também pode trabalhar na sua vida, na sua história? Escute essa música. E se no íntimo do seu ser existe uma fé que precisa ser acendida, existe um coração que precisa acreditar mais na palavra e na promessa de Deus, fique em pé enquanto eu cantar. Pode colocar. Se você acredita que Deus escuta a sua voz enquanto você clama, você tem que declarar para o Senhor, bendito seja o teu nome. Eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura, tu és a vida. Tu és tudo para mim. Se o seu coração sentir que essa fé tem que ser experimentada por você também, não só por Jó. Antes que a música termine, se posicione em pé diante do Senhor e diga para o Senhor, eu confio em ti. Me escutas quando chamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu fiquei pensando na cena, depois de tudo que já passou. Ele numa mesa farta, os negócios muito melhor do que o que ele havia vivido até ali. 10 filhos sentados à mesa, a esposa do lado, a sociedade sabendo que agora o homem que havia falido, que era leproso, tinha sido curado, e era agora, literalmente, 2 vezes mais rico do que antes. Foi um testemunho a vida de Jó. O sofrimento dele também foi. Porque às vezes a gente acha que isso é testemunho quando é bênção, quando é vitória. Mas na sua história, uma perda, uma desgraça, um problema, também pode ser um testemunho a quem está ao seu redor, quando Deus manifesta o poder dele na sua vida. E eu vou orar. Na verdade, eu vou pedir ao pastor que ore por você agora, para que Deus possa fazer nascer aí nesse coração uma fé pelo menos parecida com a fé que já tinha nesse Deus. E que a sua história também seja um testemunho de bênção nesse mundo e onde você habita, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, a nossa gratidão, o nosso louvor pelo testemunho da Tua palavra, nesta noite, no início desta semana de louvor, gratidão ao Teu nome. Obrigado pela Tua serva, Rose Rios, que o Senhor possa continuar usando aonde ela for, com a sua família, com o pastor Rafael, com seus filhos, para que o seu testemunho
através da música, através da pregação da Tua palavra, alcance pessoas para o Teu reino. Obrigado pela Tua igreja responder em pé, porque esta igreja crê no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo como Salvador. Obrigado por esta igreja, obrigado pelo Teu povo. Dá-nos um bom restante de noite e esteja conosco aonde nós formos, por Jesus. Amém.